Oi pessoal, essa aqui é a primeira aula de madeira que no seu geral vai ter um enfoque da sua aplicação estrutural. Ela está dividida em 3 partes e essa é a primeira parte. Madeira é muito utilizada na construção civil há muitos e muitos anos, como é demonstrado por alguns exemplos, como essa casa na Noruega, que tem um detalhe muito interessante, que é o apoio da estrutura da casa em pilaretes de pedra. Isso faz com que a madeira fique isolada do contato da umidade com o solo, aumentando a sua durabilidade. Esse tipo de construção tradicional, alguns princípios são mantidos até hoje, como essa casa moderna, também na Noruega, onde aqui se pode perceber claramente que os pilares estão afastados do solo, de maneira a garantir maior durabilidade para o material. A madeira também é empregada em outras condições, como nas coberturas, e essa é uma aplicação tradicional muito antiga, do século XV, lá em Portugal, que é o teto do Salão Nobre do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. Essa construção começou em cerca de 1420, 1424, e está em excelentes condições até hoje, que demonstram um potencial de durabilidade excelente para o material, quando bem aplicado. Esse tipo de solução de cobertura com estruturas de madeira é empregada até hoje. Esse é um outro exemplo da Noruega, o aeroporto de Tromsø, que fica lá na parte norte da Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, onde toda a estrutura da cobertura é feita em madeira, só que é apoiada em suportes de aço que transferem as cargas para pilares de concreto, uma estrutura híbrida muito interessante, onde se procura aproveitar o melhor de cada um dos materiais. A madeira também pode ser empregada na construção de edifícios, como é esse exemplo da residência universitária que foi construída na Universidade de Vancouver. É uma indústria de montagem, todos os componentes são pré-produzidos e montados na obra, o que é uma solução muito interessante para a indústria 4.0, que deve ser um direcionamento da construção civil no futuro, porque com isso a gente tem uma otimização muito grande dos processos e torna a construção mais sustentável. Reparem no detalhe que essa obra também utiliza o conceito da construção de estrutura híbrida, ou seja, o primeiro andar é em concreto e os andares superiores em madeira, justamente para garantir, inclusive, melhor condição de conforto para os moradores, dado que a madeira tem melhor condição de isolamento térmico do que o concreto. A madeira também é utilizada para obras de infraestrutura, como pontes, como essa antiga ponte em Brunswick, Canadá. Um detalhe interessante é que ela tem esse jeito de casinha, né, fechada com telhado, que é uma forma de proteger a estrutura principal da ponte, as longarinas, transversinas, tudo isso, do contato direto com a umidade da chuva, com a água da chuva. E isso aumenta muito a durabilidade da estrutura como um todo. A madeira também pode ser utilizada em estruturas com geometrias bem alternativas, como é o caso dessa ponte construída na Itália, que obviamente nesse caso, por estar exposta, tem que ter toda uma preocupação maior com relação ao ataque de agentes agressivos, porque a madeira obviamente pode se deteriorar com maior facilidade. Nós também utilizamos a madeira para obras provisórias, mas também para estruturas provisórias, mas para obras permanentes, que são exatamente as formas para concreto armado. Essas formas elas têm que ser resistentes o suficiente para poder suportar todo o peso próprio da estrutura durante o processo executivo e ainda por cima tem que apresentar uma capacidade de reaproveitamento, ou seja, tem que desmontar de um andar e transferir para outro para dar continuidade ao processo de execução da estrutura. Ela não tem uma durabilidade muito grande, é evidente, porque vai ter que suportar os esforços apenas durante o período de execução da estrutura, mas mesmo assim tem uma responsabilidade muito grande em relação ao desempenho final da mesma estrutura. Então, como pontos importantes que nós devemos ressaltar para a madeira como material de construção, o primeiro, que é muito favorável, que é um material renovável que consome CO2 durante o seu processo de produção. Há sim riscos quanto à sustentabilidade quando se explora a madeira de maneira inadequada, principalmente quando estamos vinculando isso ao desmatamento. É um material fácil de processar e de trabalhar, tem uma excelente resistência a peso, que faz com que as estruturas acabam sendo bem mais leves, um bom isolamento térmico e que faz com que o nível de conforto para o usuário acaba sendo maior do que para outros tipos de estruturas.
É um material combustível, né, e isso é um problema, só que ao mesmo tempo é resistente ao fogo porque consegue manter o seu comportamento estrutural por mais tempo. E como é um material biológico, obviamente apresenta uma grande variabilidade das suas características. Cada indivíduo tem as suas próprias características e com isso a gente acaba tendo uma grande dispersão de resultados quando caracterizamos a resistência à compressão, a resistência à tração ou o que seja da madeira. E essa dispersão vai acabar gerando um valor característico muito abaixo do valor médio, fazendo com que a gente tenha uma maior dificuldade para a otimização do volume da estrutura, das seções estruturais. E, obviamente, por ser um material biológico, está sujeito a degradação natural, a apodrecer, porque está sujeito a micro-organismos que que se alimentam da madeira e vão acabar deteriorando o material. Nós temos dois tipos básicos de madeira na natureza que nós utilizamos na construção civil. O primeiro tipo mais antigo são as coníferas, de crescimento mais rápido, geralmente mais rápido. Tem uma estrutura mais mole, mais porosa, mais uniforme, é típica de clima temperado, e aqui no Brasil nós temos principalmente pinos e araucária. Também temos as madeiras folhosas, com crescimento mais lento em geral, a exceção é o eucalipto, mas também são mais duras e menos porosas, são típicas de clima tropical ou subtropical, e exemplos disso são mogno, cerejeira, ipê, pau-brasil e o próprio eucalipto, que é interessante porque se adapta muito facilmente ao reflorestamento. E o que é o reflorestamento? Basicamente o plantio de árvores em escala industrial de maneira controlada, de maneira que possibilita o aproveitamento da madeira sem utilizar madeiras nativas, cujo crescimento é mais lento e a extração é muito mais difícil e com elevados impactos ambientais, como nós vamos ver na aula 2 de madeira. Então é muito importante aproveitar a madeira de reflorestamento, porque isso preserva o ambiente e diminui muito o nível de CO2, de emissão de CO2 associada à produção das nossas estruturas. Um exemplo de aplicação de eucalipto em estruturas é essa construção, são moradias infantis da Fundação Bradesco, construídas em Formoso do Araguaia, e é muito interessante, um projeto de Rosenbaum e Aleph Zero, com construção a cargo da ITA Construtora, toda utilizando madeira de reflorestamento, eucalipto, madeira laminada e colada, garantindo estruturas super esbeltas, super leves e com excelente resultado. Obviamente, nesse caso também se teve toda uma preocupação com relação à durabilidade, garantindo uma boa cobertura, protegendo a madeira da água e isolando do chão, do solo, de maneira a garantir o bom desempenho da estrutura.